Então os nossos jogadores têm que sobressair. Volto a dizer, a responsabilidade é minha. Mas os atletas também têm que ir lá dentro de campo entender que é um confronto, muitos duelos, a equipe não foi bem, fica de lição que a gente tem que encarar todo o jogo com a mesma seriedade. Não posso dizer que os atletas não encararam com a mesma seriedade. Mas a gente não competiu como a gente vinha competindo. O jogo mais importante é sempre o próximo. No futebol não tem margem para erro, para escolher determinado jogo. Hoje a nossa equipe, infelizmente, não foi bem, agora tem que aguentar as consequências das críticas, baixar a cabeça, trabalhar, se reorganizar para vencer no final de semana. Ô, Rafael, por que você afirma que os jogadores talvez não encararam com seriedade essa partida? Não, mas eu não falei que não encararam com seriedade. É a situação do jogo, né? Os atletas, esse aqui é o trabalho dele. Os atletas vieram para o clube, vieram para o jogo, se concentraram, só que chegou na hora a gente não conseguiu competir igual a equipe do Goiânia. E quando tu não compete, eu digo 11 contra 11, volta na situação do gramado, ele é ruim para os dois times, então se não vou ficar arrumando desculpa aqui. A gente perdeu porque o Goiânia foi mais competitivo, a gente não pode baixar o nível de competitividade. O Vila não permite isso, a gente tem que manter o nosso... A gente subiu a régua, não subiu? A gente ganhou 2 clássicos, a gente assumiu a liderança, eu nem vi os resultados, parece que a gente perdeu a liderança, então a gente subiu a régua, não pode uma atuação dessa. Mas volto a dizer, a responsabilidade é minha. Eu que escalo, eu que troco, a gente tem uma comissão técnica, mas a palavra final ela é minha. Então, se tem algum responsável na derrota, sou eu tenho que assumir isso, agora tem que tentar encontrar a melhor solução, com poucos dias, né, e 2 dias pro próximo jogo, se organizar para voltar a vencer na competição. Ô Lacerda, você falou que a responsabilidade é sua, por que o setor defensivo não funcionou hoje? Pois é. Eu falei para os atletas exatamente sobre isso. A gente constrói uma coisa legal dentro do futebol, só que o futebol, tu não consegue viver do passado e nem pode pensar muito na frente. Nós até então era a defesa menos vazada, hoje não deve ser mais a defesa menos vazada, tomou 3 gols. Então assim, a gente demora tanto para construir, né, dentro de uma pré-temporada que foi curta e que a gente, mesmo assim, a gente conseguiu ter uma organização defensiva, tomar poucos gols, tomamos 1 gol até então, tinha tomado ontem do Luverdense, né? Então assim, a gente fica triste porque é difícil construir uma solidez defensiva e aí hoje tu toma 3 gols. Mas assim, eu não sou o treinador de fazer terra arrasada, eu confio muito no trabalho que a gente faz dentro do clube. Com certeza hoje foi um jogo abaixo, mas assim, quando a gente toma 3 gols, não é por isso que a defesa foi mal. Porque, na minha opinião, o melhor jogador nosso, não pelo gol, foi o Chapa. Se o Chapa e o Maia não tivessem... O Maia, a bola bateu ali na mão dele, foi o pênalti, mas se o Maia e o Chapa não tivessem tão bem como eles tiveram, porque os gols não passaram por ele. O sistema defensivo, para mim, são os 11 atletas, o goleiro até lá o Paveda. E hoje o nosso time não teve compacto, nosso time não competiu e a derrota veio. Foram em 23 minutos, né, os 3 gols ali, né, Lacerda? Acaba que em 23 minutos o time perde a liderança, perde esse status de defesa menos vazada, a invencibilidade. Então é uma desatenção, assim, que às vezes custa caro, né? É por isso que eu falo, não dá nem tempo de comemorar no futebol. E aí foi a minha fala agora para os atletas, a gente demora para construir, e aí vem na pergunta do colega, a gente constrói uma defesa sólida, mas não é por isso que a defesa perdeu a solidez. Mas assim, em 23 minutos tu tomar 3 gols é desatenção, às vezes um pouco mais de concentração. O nosso grupo, assim, para o torcedor entender, o grupo é muito focado, é um grupo extremamente comprometido com a causa do Vila, eles estão muito sentidos no vestiário, assim como eu, mas assim, agora tem que falar menos, falar pouco, trabalhar, se reorganizar e saber. Eu volto a dizer o que eu falei antes, né? Não é na vitória que estava tudo certo, que a gente sabe que não estava, né? A gente ganhou jogos não jogando tão bem, assim como a gente perdeu. Hoje a gente jogou mal, mas não está tudo errado, né? Cabeça no lugar, escolher os melhores atletas para o final de semana, a gente sabe que vai ser um adversário duro, mas se a gente quer manter as primeiras colocações, a liderança da competição, a gente precisa vencer. Rafael, a impressão que passa é que o preço das 2 competições acabou pesando um pouco, né? Pelas opções do banco de ontem, pelas opções do banco de hoje. Como trabalhar com 2 jogos em 2 dias e agora o ABK tinha uma viagem chatinha pela frente, né? Eu poderia falar que sim, mas daí eu já estaria arrumando uma desculpa. Ontem jogou outra equipe, por isso que tem grupo. Ontem, por exemplo, os meninos entraram, deram conta. Hoje a gente teve de novo a entrada dos meninos e, na minha opinião, o Cacheta produziu muito no jogo, assim, mais do que os atacantes até que jogaram mais tempo. Não posso colocar desculpa no jogo de ontem, não é do meu feitio ficar arrumando desculpa. A gente perdeu porque a gente não foi competente, porque talvez não foi a melhor estratégia. Tinha essa competição na Copa Verde para jogar, talvez o nosso banco hoje poderia estar um pouco mais forte se não tivesse tido a competição de ontem, mas assim, não tem muito que ficar arrumando desculpa, a gente tem que assistir o jogo novamente, assistir os erros, como a gente faz diariamente, trabalhar, conversar, se reorganizar, né? Não que está desorganizado, né? Bem pelo contrário, está bem organizado. Hoje foram 23 minutos de desatenção, que a gente perdeu o jogo, tomou 3 gols, agora, como eu disse, baixar a cabeça e trabalhar. É importante já reagir rápido nesse jogo de sábado?
Sem dúvida nenhuma. É um time que nem o Vila Nova não pode. Hoje nós jogamos, o mando era do Goiânia, mas a nossa torcida estava em maior número. É um clube com uma pressão, que a torcida exige o resultado, e a gente precisa no final de semana buscar a vitória. Tem que respeitar o adversário, que vem fazendo uma boa competição, mas a gente tem que preparar o melhor time para ir lá e vencer o jogo. Ô Lacerda, ninguém engrenou ainda nesse Goianão, hein? Goiás tá com problema, Atlético, hoje o Vila aí foi abaixo. Problema também. Então, hoje é difícil apontar um favorito ao título? Com certeza. Eu não considero o Vila, mas nem considerava. Porque tu ganha o primeiro clássico, tu já ganha margem para motivar os caras quando a gente se enfrentar de novo. Então, assim, isso é tu olhar o contexto geral no Brasil, né? Principalmente esses clubes que começaram depois, né? Eu até achei que, de repente, acho que o Anápolis assumiu a ponta hoje, né? Até porque tem já um trabalho de mais tempo, mas eu não vejo nenhum favorito. Eu não via o Vila quando o Vila estava na liderança. A gente tem sim uma responsabilidade muito grande por defender um clube com a torcida que tem, mas não vejo nenhum favorito dentro da competição.